e se uniria com a sua esposa, e os dois seriam uma só carne. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 19, a palavra é clara quando Deus nos mostra a realidade e o povo sem conhecimento, e hoje estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Se nós não buscarmos a ler a Bíblia, nós seremos enganados, igreja. Em muitas igrejas fala que você pode se casar de novo, só que isso é uma mentira do diabo. São poucas igrejas que têm essa doutrina que prega a verdade, porque não está atrás de dízimo e nem de oferta. E quando Deus me chamou para pregar o Evangelho e para falar da sua palavra, eu não cobro nada. Quem me sustenta é Deus. Abandonei tudo para levar o Evangelho, para a salvação de almas, para que almas viessem a ser salvas. E muitos pegarão um versículo isolado que está em Mateus capítulo 19, que eu quero ler para vocês. É uma oportunidade nesta noite de nós conhecermos, saber o que é adultério e o que é fornicação. A palavra de Deus vai dizer, claro e aberto, em Mateus capítulo 19: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. E no versículo 4 ele vai responder. E ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tende lido que no princípio o Criador fez o macho e fêmea? Por que Jesus deixou esse versículo logo? Porque sabia que nos últimos dias viria homens que se casaria com homem, e mulher se casaria com mulher. Só que isso é abominável diante dos olhos de Deus. E hoje tem pessoas pelo dinheiro que está fazendo casamento, está fechando seus olhos para não enxergar o pecado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer através de Paulo: o dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos continuar mais um pouco. E disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus citou 2 versículos do homem no princípio, antes de um homem cair. E ele vai citar mais aqui. No versículo 5 diz, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, terceiro versículo já que ele está citando, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso Deus está falando quando o homem não tinha caído, que está no capítulo 2 de Gênesis. E versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Deixou 4 versículos, fizeram uma pergunta e ele deu 4 respostas para eles. Por isso que aonde tem uma boa pergunta, tem uma boa resposta. Só que eles vão insistir. Versículo 7, e disse eles, quem é ele? Os fariseus. Então por que Moisés dar-lhe a carta de divórcio a repudiá-lo? Fizeram uma pergunta. E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar a sua mulher, mas no princípio não foi assim. O que é dureza de coração, igreja? Está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 14.
Aquele que endurece o seu coração para a palavra, ele cairá no mal. Então Deus nunca aceitou o divórcio. Moisés fez isso por causa da dureza do coração do homem, mas não foi aprovado por Deus. Aqui que está o mistério no versículo 9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, aqui tem um mistério, a não sendo por causa de prostituição. Olha só, prostituição não existe num relacionamento aonde essas duas pessoas convivem junto e se casaram. Se Deus o livre, uma pessoa que é casada faz relação com uma mulher, isso não é prostituição. Eu vou provar para vocês. Isso é adultério. Glória a Deus. Para fazer prostituição tem que estar na fornicação, como pessoas aqui devem estar, que não casou nunca assinou um papel desse aqui, ó, constituído pela lei do cartório, como aí ele faz relação com outra mulher, ele está se prostituindo e ele pode se casar sim, porque ele nunca casou. Então, se nós não saber ler esse versículo, só vai entender se tiver em espírito. Se não tiver em espírito, não vai conseguir entender. Vamos entender o mistério. A não ser por prostituição. E casar com outra, olha aí, ó, comete adultério. Comete adultério. E que casar com a repudiada